gente, além da comissão presente, a gente está com a presença da nossa assessoria jurídica, o Manuel. E, a princípio, a gente, do lado, nós temos 90% de concordância na redação dos itens. Só que esse 90%, na verdade, diz respeito eles todos estão amarrados com a ideia onde a gente localizou, que é a divergência central. E nós temos que resolver essa divergência central, porque aí a redação de todos os itens eles fluem. E a posição e a divergência central, provavelmente vocês também já identificaram, e na apresentação da última reunião ficou claro, é que nós trabalhamos com a concepção de recuperação do trabalho acumulado, considerando que o serviço público se presta, se expressa a sua qualidade pelo trabalho que é apresentado, enquanto que a gente identifica no documento da reitoria a manutenção da ideia da recuperação dos dias parados. E, nesse sentido, a gente considera, por exemplo, que essa posição que a reitoria está trazendo, ela não reflete nem mesmo a posição do governo federal. Nós estamos agora, essa semana, fechando uma greve nacional da Previdência, greve nacional da Previdência, que inclusive teve sistema de ponto cortado. Esse ponto cortado será revertido a partir do termo de acordo. E nesse termo de acordo, por exemplo, da Previdência, se fez um balanço de que, por exemplo, existe 15 milhões de atendimento não feitos, porque eles têm o sistema de registro desse atendimento não feito, e se estabeleceu a partir desse registro dos atendimentos não feitos uma escala de trabalho de recuperação desses atendimentos num período de um prazo, estabelecendo inclusive as prioridades. Se atende primeiro os aposentados, aí tem esquema de tempo de idade, uma série de coisas. Então, essa condição só reforça a posição que a gente traz com nossa proposta em termos de acordo. E no serviço público nós temos uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço deve ser mantida na qualidade e, à medida que não for prestada, a gente tem que fazer um plano de trabalho que esteja organizado quais são as atividades que nós temos que recuperar e colocar essas atividades no tempo. Colocar essas atividades no tempo, aí podemos fazer o registro dessas atividades à medida que elas forem sendo cumpridas, até para efeito de registro histórico, institucional e também do documento. Então, nesse sentido, a gente mantém essa concepção de que nós devemos fechar um acordo em torno de um plano de trabalho. Esse plano de trabalho deve identificar as atividades. Essas atividades serão colocadas dentro do tempo, seja no calendário acadêmico, utilizando os sábados letivos, seja no tempo administrativo, que as exigências institucionais, como a gente já tem no item colocado, que não prejudiquem os alunos, seja dado prioridade àquelas atividades que não prejudicam os alunos, seja utilizado, inclusive, em situações específicas, sábados, que não necessariamente precisam ser dias letivos, porque nós temos as situações aí de possibilidades de ter sábados vinculados a feriados mais prolongados que não serão dias letivos. Então, a nossa posição aqui, estamos trazendo assim, que a reitoria abra mão dessa concepção de dias parados e que a gente possa tranquilamente na Assembleia de amanhã acertar um plano de trabalho com atividades identificadas e colocar isso dentro do tempo. Então, a gente considera que isso supera o impasse, tem possibilidade de a gente estar retomando o calendário essa semana e de forma muito tranquila, inclusive, do que manter esse impasse até a Assembleia de amanhã. Então, as referências nacionais que ele tem essa, ou seja, então, essa é a posição.
E isso, claro, fica, se a gente fosse localizar no termo de acordo, isso estaria localizado exatamente no ponto 7 e 8. Porque todos os outros pontos ali é uma questão mais de ajustar a redação, que é acordo. Mas isso é que define o central. Se a gente não definir isso, todas as outras redações ficam prejudicadas. Então, eu acho que essa seria a posição. A posição do ponto 7, né, que tu diz. Porque na hora que você coloca ali, referente aos dias não trabalhados, traz para dentro do documento a concepção de recuperação dos dias. E aí, não sei qual a contabilização que a direção está fazendo, mas claro que vocês vão chegar numa redação final de dias. Nós temos concretamente 80 dias corridos até amanhã, até quarta-feira. 80 dias é normal. No corrido. Sem ser úteis. Isso, aí tira os dias úteis, nós descemos para 58. Aí tira, vamos dizer assim, outros itens aqui e ali, vocês vão chegar numa posição de dias não trabalhados. E vão, pela proposta de vocês, vão ter que jogar isso depois, traduzir isso em horas. Depois, Então, na nossa vida. Mas essa é a decorrência concreta. A gente, pelo acordo passado e onde a gente teve problema, foi exatamente aí. De você não está colocado, mas com uma concepção. A concepção é de dias trabalhados, a sequência é isso. É você colocar dias trabalhados, horas e depois cumprimento dessas horas. Independente se tem serviço ou não. E aí vai gerando um grau de desgaste e que está invertido. Aí se inverte a lógica. Então a lógica que a gente está apresentando é que a gente tem um trabalho acumulado, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do calendário acadêmico, se resolve com sábados letivos. Esse trabalho acumulado tem que ser identificado, ir para um plano de trabalho e traduzir em horas que a gente vai estar cumprindo esse plano de trabalho. Exatamente como está consolidado nacionalmente, inclusive agora, nesse momento, com esse acordo da Previdência. Fala, olha, 15 milhões de não atendimentos, vamos resolver isso dentro de um prazo com essas prioridades aqui. Na verdade, nada a acrescer. De alguma maneira a gente identificou de mais, digamos assim, mais polêmico no documento, identificando que poderia dar margem a interpretações divergentes por parte da própria gestão, considerando essa significância, e que, na realidade, a gente identifica como prioritário resolver essa questão que o Marcos coloca, até mesmo para que a gente tenha com isso o atendimento do interesse público. Então, de certa maneira, o Marcos conseguiu sintetizar aquilo que a gente vem conversando nas outras vezes, sobre a e aí, enfim. Bem, na questão que nós colocamos, bom dia a todos, e acredito que a gente tem, conversando a gente se entende, apesar da complexidade que é o momento e das diferentes formas de encarar essa situação. Acho que a gente procurou aqui, depois da nossa reunião, elaborar algumas coisas que fossem o que nós já tínhamos de consenso, aquilo que nós conversamos aqui. Então, aquilo que a gente elaborou juntos, eu acho que fica bem tranquilo. Em relação a essa questão, a preocupação que eu manifestei, que é uma preocupação que nós temos procurado estar atentos em relação até a greve passada, é de que nós temos que cumprir carga horária mesmo, porque nós temos legislação que fala de dias letivos no calendário acadêmico. Então, acaba que isso fica muito forte para nós, diferente do INSS, que pode trabalhar com escalas e com outras formas de reposição, porque se eles têm 15 milhões de
de não atendimentos realizados, né, nós temos 100, né, quantos dias letivos dessa última greve que nós tivemos prejudicados? 40 dias letivos, né? Mas então, conta, né? Sim, nesse sentido, sim, nós vamos fazer. Então, uma preocupação que nós temos, Marcos, e até eu já externei bastante na reunião passada, na outra greve também, é de que a gente não deixar nenhum tipo de fragilidade em relação a esses dias. Por quê? Porque foram 2 meses de que a gente não tem, né, um pouco mais, 80 dias, quase 3, né, de que a gente não tem não tem o registro, não tem o trabalho, não tem a frequência, não tem o servidor realizando as suas atividades, né? E nesse sentido, de que forma que nós vamos garantir de que esses 2 meses não trabalhados serão compensados porque receberam salário e tudo mais, e todas, inclusive, as outras questões ficaram garantidas, né, como os outros itens, não só do salário, né? Então a gente negociou muito forte isso e manteve dessa maneira. Então a preocupação grande que a gente tem em relação a isso é de que a gente deixe claro de que nós estamos repondo os dias não trabalhados. Não necessariamente que essa reposição vai ser dia a dia, hora a hora. Tanto que a gente procurou trabalhar com isso e até tem a proposta uma proposta de reposição, que a gente trabalhou na greve passada, aqui na reitoria, e elas ficaram muito explícitas, né? Em alguns casos funcionaram de uma maneira com negociação e tudo mais, em que a gente mostra, por esse plano de reposição, que os dias não trabalhados estão colocados aqui. E não é necessariamente, as atividades podem ser repostas, não necessariamente dia a dia, hora a hora, né? Então, no documento que a gente quer preservar, é esse sentido, de que a gente teve 80 dias, né, de serviços, de dias não trabalhados, e que esses dias não trabalhados vão estar garantidos na reposição, nos sábados, em alguns horários que podem ser compensados, além do horário regular de trabalho, né? Porque na proposta anterior falava de não realizar fora não fosse no sábado. Aí a gente pergunta, da mesma forma o INSS, né? Eu escutei hoje de manhã na televisão, eles vão fazer mutirão, então nós também temos que garantir que esses dias se transformem nessas atividades. E aí, né, se a gente tira os dias trabalhados, a gente precisa garantir que isso está transformado aqui. Se a gente simplesmente tirar os dias trabalhados, e na verdade o que nós estamos propondo é que esses dias trabalhados eles sejam resgatados, né? E não é a cobrança hora a hora, dia a dia, porque isso realmente fica, na maneira como nós estamos propondo de acertar o calendário letivo no ano de 2016, né, não se conseguiria colocar 80 dias, né, 2 meses desse ano e mais 12 meses do ano que vem. A gente sabe que seria uma situação bem... não se conseguiria matematicamente, né? Então, o que nós queremos colocar no documento é a segurança que nós temos, que os servidores que assumiram, que não trabalharam esses 80 dias, vão estar repondo as atividades e vão estar compensando esses dias não trabalhados. Esse é o princípio, né? Como é que a gente pode escrever isso de uma forma que isso fique seguro para todos os lados? É isso que nós queremos, tá? O que é a nossa preocupação? De que a gente possa ser questionado sobre isso, né? Por exemplo, que a gente tenha esses 80 dias transformados em 10 dias, né? Numericamente. Não é esse cálculo que nós queremos fazer, né? Nós não queremos que seja feito cálculo numérico, como tu disseste, é atividade. Mas de uma maneira formal, oficial, nós precisamos garantir isso para não deixar nenhum tipo de fragilidade para os servidores, para a instituição e para o próprio sindicato. Tá? Então, eu não sei em que modo nós poderíamos escrever dessa maneira que isso ficasse seguro de que os servidores que tiveram a estabilização, tiveram o seu salário garantido, todas as outras prerrogativas, vão repor, né, não, de uma maneira que a instituição justifique o seu salário e que ele também tenha essa justificativa. Esse é o cuidado. Tá? Essa é a garantia que a gente quer ter, não uma garantia de gestão, mas uma garantia para os servidores. Né? Então, por exemplo, pega uma situação bem prática, e eu acho que ele que é advogado e a nossa assessora também está aqui. Nós temos aí
2 meses sem controle de frequência, nenhum dos servidores que estão em greve. Nós precisamos ter documentos que garantam que esses servidores que não trabalharam esses 80 dias tenham isso registrado por meio das atividades, por meio dos dias não trabalhados. Não em dia a dia, hora a hora, é isso, né? Tanto que a experiência que nós tivemos na greve passada, quem esteve aqui, né, acompanhou, eu tenho vários documentos aqui que a gente pode depois melhorar e explicitar, né, explicitar primeiro e até melhorar o que for preciso, de que não ficava registrado, né, as horas, ficavam registradas as atividades. No dia. Né? Então, a gente... Pode mostrar a projetaria, fica mais pode projetar. Então, é nesse sentido que a gente entendesse que a gente precisa transpor para cá uma maneira segura de garantir isso. É isso que a gente quer. Tá? Não queremos entrar nessa situação de que vai ser cobrado dia a dia, hora a hora. Não é isso. Mas que aqueles dias não trabalhados sejam transformados nessas atividades de uma maneira segura para todo mundo. Né? Então, eu acho que sim. Não, como o que organiza a autarquia, a instituição, é o calendário acadêmico. A princípio é isso, o serviço público é a organização do calendário acadêmico. O calendário acadêmico, sim. Nós temos acordo que esse calendário acadêmico deve ser organizado garantindo a qualidade que sempre foi ofertada, garantindo a autonomia dos campos. Certo? E é em torno da organização desse serviço, e aí nesse sentido está garantido. Está garantido. Agora, se está garantido isso, ou seja, do ponto de vista daquilo que é o objetivo fim da instituição, nós precisamos agora organizar as atividades acumuladas para a garantia e inclusive dando a sustentação. Então, se nós estamos dando sustentação à atividade fim, né, que é a natureza da instituição, e estamos, né, fazendo um processo de um plano de trabalho de reposição, né, inclusive para não prejudicar o calendário administrativo que a gente tem pela frente, que é prazos de licitação, de contrato, essas coisas todas, para nós está resolvido. Porque aí tu não tem um princípio, e mesmo que tu fala assim, não, 90% dos problemas que a gente poderia ter foram resolvidos com o termo de acordo de 2012. E tu traz um exemplo que é da Pró-Reitoria, que para nós foi os 10% de problemas que nós tivemos. E foi exatamente essa ideia de que as interpretações acabaram sendo mais realistas do que o rei. E aí não é possível. Então, tranquilo, partimos dessa ideia de que o que é fundamental, o que organiza, o que dá a natureza da instituição é o calendário acadêmico. Tem divergência sobre nós sobre o calendário acadêmico? Não. Certo? Tem divergência que a gente faça um esforço de fechar o ano civil com o ano letivo até final de 2016? Não. Tudo isso está resolvido. Agora, para esse plano de trabalho que a Daniela vai querer projetar aí, ele tem que ser invertido. Tem que fazer assim. A instituição identifica todas as atividades acumuladas. Nós colocamos isso dentro do plano de trabalho e vamos colocar o carro em andamento. Sim, mas essa é a proposta. E aí a gente vai organizando a partir daquela ideia de que o plano de trabalho deve ser identificado conjuntamente nos setores. Sim. Né? E a partir daí... O problema do plano de trabalho que está em anexo é que justamente ele faz referência a dias não trabalhados. Isso aí que o gestor converter em horas e cobrar elas. Não, mas é que assim, o que acontece aqui, deixa eu te dizer. Como ele tinha essa questão explícita de dia no trabalho, as pessoas foram traduzindo em horas e isso foi transformando. É porque assim, a gente não usou o exemplo. Chegamos ao absurdo de ter que vir aqui na reitoria, gastando energia tudo para o servidor ficar aqui esperando
as horas terminar e o princípio do serviço público prestado deixou de existir. Na verdade, nesse modelo aqui, é porque o que ela vai apresentar tem as escalas, né? Que eu acho que até vai ficar mais clara. Que, na verdade, nesse modelo aqui, o que se fez, né? Que talvez tenha sido até o modelo que tenha criado possa ter criado mais polêmica. O que acontece? Está se garantindo a reposição, e é o que nós colocamos até no outro item que fala do rodízio, né? Número 12. Tá? Então, por exemplo, a gente garante a reposição, mas não é necessariamente que o servidor está em todos aqueles horários, em todos aqueles dias. Né? Então, foi essa a situação que nós trabalhamos lá no calendário de 2012 e acho que podemos avançar em algumas questões que podem ter tido problemas, né, que vocês apontaram. E é como eu disse na reunião passada, nós podemos ter problema dos dois lados também, né, porque a gente, ao mesmo tempo, tem que ter tanto o lado, né, da gestão, de ter essa parte do consenso, de construir junto, mas também tem a parte do servidor, e a gente sabe que algumas situações radicais podem acontecer de ambos os lados. O que eu quero ressaltar aqui é que acho que é um entendimento que nós temos que possa ser colocado de maneira nesse entendimento, né? Porque a gente fala assim, ó, a reposição do trabalho dos servidores técnicos administrativos seguirá o calendário acadêmico, então esse é ponto, né? Aprovada e será organizada, nós estamos até propondo por meio do plano de reposição referente aos dias não trabalhados. Então assim, ó, nós estamos nesse item aqui dando esse caráter. E esse plano de trabalho e atividades é referente aos dias não trabalhados, entendeu? Sim, que ele se encerra em 2015-2. Não. O que a gente está colocando aqui é que ele é organizado a partir do calendário acadêmico, as atividades vão ser organizadas a partir do calendário acadêmico, né? Está escrito aqui, e também ele é referente ao que não foi trabalhado. Não é dizendo que vou fazer exatamente um número de dias e de horas. Olha bem como está a lógica aqui. Tá? A reposição do trabalho, das atividades, como a gente quiser colocar aqui, né? Então, esse é o sentido. Ele é referente, ele está, digamos, compensando os dias não trabalhados. Ele não está dizendo que vai cobrar dia a dia, hora a hora. A gente, olha bem, estou dizendo que com esse plano, a reposição das atividades ou do trabalho, como está colocado ali, ele é referente a esses dias não trabalhados. Ele é referente, não é verdade? As atividades que nós vamos propor é referente aos dias não trabalhados. Não está dizendo que esses dias não trabalhados, eles são cobrados dia a dia, hora a hora. Porque nós temos sempre que reportar o primeiro item. Esse é um termo de acordo da greve. Exatamente. Então, nós estamos falando Tá? Então, olha bem, ó, a reposição seguirá e será organizada a partir referente aos dias não trabalhados. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que nós vamos ter um plano de reposição das atividades referente àqueles dias que não foram trabalhados. Essa é a garantia que nós queremos ter. Que esses dias não trabalhados, eles vão se transformar nesse plano de reposição. Foi a lógica da última reposição. Então, assim, ó, o que nós temos como exemplo do que está colocado ali, né? É assim, eu não sei se, eu acho que o pessoal que é jurídico pode nos ajudar. O que nós estamos querendo dizer? Que para repor esses dias não trabalhados, nós temos esse plano e essa reposição de trabalho. É o que está escrito aqui. A reposição do trabalho dos servidores seguirá o calendário acadêmico, que isso é pacífico entre nós, né? Que é para seguir o calendário acadêmico. Está projetado. Né? E será organizada a partir do plano referente aos dias. Então, o que nós vamos transformar nesse plano? Os dias não trabalhados vão ser colocados em reposição. O que vai aparecer aqui? Vão aparecer dias não trabalhados ou dias repostos? Então, a tua argumentação tem que estar na redação, porque realmente não está na redação. Acho que aí era mais fácil. A gente entende isso. É isso que a gente entende. A tua argumentação precisa ser transformada numa redação. Então é isso. Porque a gente poderia resolver isso fazendo constar, e acho que aí para deslocar da forma como a gente explica qual é o objetivo do plano, né? Porque ela deveria estar no começo. Né? Então, esse plano de trabalho, né, esse documento visa normatizar ou estabelecer critérios gerais, que nada mais que ele faz é isso, estabelecer critérios gerais para cumprimento do trabalho, da força ou das tarefas que deixaram de ser cumpridas no período da greve. É a isso que se destina esse documento. E aí me parece que
como o Marcos coloca, não há divergência em relação a isso, né? Porque a questão do calendário acadêmico está resolvida e se essa é a ideia da reitoria, de que o que precisa ser reposto é trabalho, isso traduzido de alguma maneira